Olá, pessoal. Primeiramente, queria agradecer as várias mensagens que eu recebi desde ontem, quando eu postei o vídeo sobre creatina. Eu pensando que era um assunto que talvez gerasse pouco interesse, uma vez que já é uma substância bastante antiga, muito conhecida, muito falada, e fiquei bem feliz de perceber que posso contribuir com conhecimento, que vocês ainda ficaram com dúvida, então por que não, sim, o mais rápido que eu pude gravar um complemento sobre esse vídeo, tá? Muitas pessoas me perguntaram sobre como tomar e realmente no primeiro vídeo eu acabei não explicando, até porque como realmente eu deixei em destaque lá, é complicado determinar quantitativos, uma vez que eu prefiro prescrever a creatina por quilo de peso. Então vamos lá. Existem duas formas clássicas de se utilizar a creatina. A primeira é a que diz que a pessoa teria que consumir de 3 a 5 gramas por dia por um período de 20 a 30 dias no mínimo para que ela pudesse ter a resposta ergogênica, lembrando que o que se espera da creatina é o aumento da reserva de fosfocreatina no músculo para que nós possamos ter uma energia rapidamente regenerada para momentos de alta intensidade. Então, para momentos que o nosso músculo precise gerar energia de forma rápida e explosiva. Uma alternativa à suplementação gradual, né, que é aquela que demoraria esses 20, 30 dias para uma resposta ergogênica mais efetiva, seria utilizarmos uma dose de carga, já bastante conhecida também, que inicialmente recomendavam de 20 a 30 gramas de creatina por dia por um período de 5 a 7 dias. O que mudou de lá para cá? Na verdade, não mudou, é porque essa quantidade recomendada de 20 a 30 gramas, ela sempre foi muito contestada, uma vez que ela não levava em consideração minimamente o tamanho corporal do indivíduo que iria fazer uso da creatina. Então, por esse motivo, quando eu opto pela prescrição da dose de carga, que vai durar realmente de 5 a 7 dias, eu prefiro fazer um cálculo de 0,3 gramas de creatina para cada quilo de peso. Para uma pessoa de 70 quilos, isso daria 21 gramas. Para você fracionar essa quantidade em várias doses, uma vez que o nosso corpo, a princípio, não conseguiria ter uma boa absorção de creatina em doses superiores a 5 gramas, para a gente fazer um fracionamento certinho, a gente precisaria muitas vezes até ter uma balança para poder calcular quantas doses eu precisaria, né, para obter essa quantidade, mas assim, arredondando para 20 gramas, o que estaria muito próximo de 21, nós conseguiríamos em 4 doses de 5 gramas de creatina, então contemplar o quantitativo necessário. Uma vez optando por essa estratégia de suplementação, a pessoa tem que tomar todos os dias. Então, a diferença desse protocolo mais agudo para o anterior é que você conseguiria o mesmo resultado em 5 a 7 dias. Então, é apenas uma questão de tempo para observação da efetividade. Com qual protocolo você se afiniza mais? Muitas pessoas têm dificuldade de tomar várias doses de um suplemento diariamente, mesmo que seja por um período curto. Tá? E aí acabam optando por utilizar uma dose menor por um tempo mais longo. O que acontece? Creatina, ao contrário dos outros, de tantos suplementos que vocês normalmente utilizam pré-treino, pós-treino, ela não precisa estar atrelada ao horário de treinamento. É importante que se faça uso continuamente. Tanto que nós não iremos interromper o uso mediante o fato de não estarmos treinando. Então, essa foi uma pergunta que muitas pessoas me fizeram. Tem um horário ideal para consumir? O horário que você não vai esquecer e que você vai consumir todos os dias. Outra pergunta que fizeram para mim também diz respeito à questão da aplicabilidade, especificidade de dose por modalidade esportiva ou por gênero masculino e feminino. Infelizmente, esse grau de detalhamento da prescrição não existe. Seria excelente que nós realmente pudéssemos adaptar a prescrição, mas a gente não tem essa informação. Quanto a crianças e adolescentes, também não temos estudos suficientes, mas quando a gente trabalha com a prescrição por peso, a gente já fica também com um pouco mais de tranquilidade para a prescrição para pessoas com menos peso, que no caso seriam os adolescentes. E crianças, como normalmente não trabalham com cargas altas, a gente também deve se contestar em relação à efetividade da aplicação da creatina em contextos
de menor carga, uma vez que não é o que se observa com mais frequência quando a gente vê crianças, principalmente abaixo de 10 anos de idade, treinando, tá? Pela minha experiência, eu trabalho muito com observação em que estágio de maturação sexual esse adolescente está, então normalmente a partir de 15 anos principalmente, eu já fico bem mais tranquila em relação à prescrição, mas pura e simplesmente por um preciosismo meu, por não ter muito estudo nesse grupo, porque a creatina já se mostrou através de várias publicações ser uma suplementação segura, obviamente sendo utilizado por pessoas saudáveis, bem hidratadas. Ela é uma suplementação que a gente não precisa ter tanto medo como nós tínhamos há tempos atrás. O único efeito colateral que para muitas pessoas, por modalidade esportiva, cobrança de categoria de peso, ou até por uma questão psicológica, é a questão mesmo da alteração de peso, tá? Que isso realmente para algumas pessoas será um problema em magnitude muito variada, como eu já falei para vocês no vídeo anterior, tá? E por fim, se existiria algum problema em relação a misturar a creatina com refeições? A princípio não tem problema, inclusive especula-se que a presença da proteína e do carboidrato aumentaria a reserva corporal de creatina, então seria até uma mistura promissora. Entretanto, em termos de resposta ergogênica, não se viu uma associação direta. Então, a gente também tem que tomar muito cuidado, que às vezes a gente faz um recorte pontual da literatura. Se eu simplesmente ler que a creatina associada a carboidratos e proteínas terá um aumento de reserva corporal, eu já posso tendenciosamente interpretar que isso vai gerar uma resposta aumentada em termos de desempenho, e isso não se comprova cientificamente. Então, mais uma vez, eu reforço que o mais importante é a gente ter uma constância de utilização, tá? Espero que vocês gostem dos resultados da creatina, mas como já falei e reforço, não necessariamente ela vai funcionar com todo mundo. Existem várias especulações para tal, como por exemplo a própria alimentação do sujeito já ser suficiente fonte de creatina na dieta, talvez um treino que ela realize não tenha uma intensidade suficiente para poder explorar melhor a creatina como recurso ergogênico, mas eu vejo muito como um principal motivo para não efetividade um uso inadequado, né? Mas isso realmente a gente tem que avaliar caso a caso. Então, se ainda com esse vídeo vocês continuarem com dúvida, nossa, é um super prazer voltar aqui novamente para a gente falar de creatina, porque acho que é um dos assuntos que eu mais estudei na minha vida, mais gosto de falar. Tá? Muito obrigada pelo carinho de vocês, pelo prestígio. Isso realmente alimenta bastante a minha profissão, que eu adoro o que eu faço, adoro estudar, adoro dar aula, adoro prescrever uma alimentação individualizada, baseada ou não em suplementos, sempre pensando muito em cada situação que eu encontro. Então, estimular vocês o senso crítico, uma avaliação mais cuidadosa em relação às mil e uma possibilidades de prescrição, isso me motiva muito. Obrigada, um beijo e até a próxima.